Olá, gente. Essa é a nossa penúltima aula, né, do curso de Ciência dos Materiais e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que é o problema da corrosão que acontece nos materiais e como é que a gente consegue selecionar melhor, né, os materiais na engenharia. O problema da corrosão, né, é que ela pode ser definida como a perda, né, ou a destruição do material pela ação do meio ambiente. E esse tipo de processo ele pode ocorrer por várias formas, né? E o meio ambiente ele é todo meio onde entra em contato com o material, né? E seja ele, né, meio gasoso, meio líquido ou meio sólido. E em qualquer dessas condições a gente vai ter um problema da corrosão, seja em maior ou menor grau, né, com relação ao material que a gente está usando em engenharia. É muito comum a gente ter em mente sempre, né, que o processo corrosivo geralmente ocorre em meios gasosos e líquidos, né, mas ele ocorre também em meio sólido. A maior parte da taxa corrosiva, ele geralmente vai ocorrer, né, sempre em meio gasoso ou líquido. E quando a gente fala em meio gasoso, a gente está falando tanto na atmosfera de trabalho do material, seja ele no ambiente rural, ambiente marítimo, né, aqui a gente conhece o problema da maresia, né, que mora perto das regiões praianas, né, ou seja, em regiões urbanas, né, na cidade, onde a gente tem problema da poluição, né, e a gente tem o que a gente chama de chuva ácida, que ele acumula não só o problema na atmosfera de produtos químicos, né, mas também de criar no ambiente líquido, né, o problema da chuva ácida. Então, todo esse tipo de meio ambiente, né, ele vai causar uma maior ou menor taxa de corrosão no material, de destruição do material. E no meio sólido, né, ele também ocorre, né? O problema não, a questão é que quando a gente tem meio sólido, o contato entre os dois materiais, né, que você tem uma troca de materiais muito menos intensa, então a taxa de corrosão em meio sólido ele é muito menor do que no meio líquido ou gasoso. Tá? Mas a gente tem corrosão também, principalmente quando a gente tem produtos, né, que eles estão em contato com o solo, né? E normalmente o solo ele tem uma quantidade de umidade relativamente grande, tá? E a umidade então é que provoca, né, a maior parte dessa corrosão. Tá? E nós temos um quarto, né, problema de corrosão, tá, que normalmente ele não é discutido em engenharia, mas que ele tem uma componente muito importante, que é o problema da corrosão microbiológica, né? Eu acho que vocês estão acostumados já a ver aí em qualquer processo, né, onde o material fica exposto ao meio ambiente durante muito tempo, né, o processo de degradação, né, pelos micro-organismos ele é muito grande, muito acentuado. Bom, e como é que essa corrosão se manifesta? Né? Então a gente consegue observar o problema da corrosão de várias formas. É pela qualidade da aparência, tá, dos materiais. E no caso da aparência dos materiais, né, normalmente o acabamento superficial ou a superfície do material que é corroído, né, ele muda, tá? E geralmente a tonalidade, a cor do material muda, né? A gente consegue ter uma percepção bem fácil, né, desse problema da corrosão pela aparência do material. Em vários tipos de processos, essa taxa de corrosão ele acaba corroendo o material e pela perda de material, a gente pode ter um problema de interrupção do funcionamento desse componente, por exemplo, em vasilhames ou em containers, né, que você começa a ter a corrosão do material e essa corrosão ele acaba criando furos, né, no container e vazando o material, então interrompendo o funcionamento desse componente. Mas não só isso, mas no próprio sistemas mecânicos, né, essa taxa de corrosão, ele pode ter aí, né, uma degradação tal que ele impeça o funcionamento do seu componente. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar sempre, também tem que ter sempre em mente, é que em todo o processo de corrosão, como ele retira parte do material, né, essa parte do material que é retirada, ele vai para algum lugar. No caso de um container, por exemplo, né, esse material que é removido do container, ele vai para o meio. Então, ele pode contaminar o seu produto, né?
E nesse caso, né, então a contaminação de produtos ele pode ser muito sério, tá? Principalmente quando a gente trabalha, por exemplo, com containers ou produtos, vasilhames, né, que contêm alimentos, né? Então, em toda a indústria de alimentos, por exemplo, né, os vasos, as tubulações que são usados na manipulação dos alimentos, eles não podem ter problema de contaminação, né, de corrosão que possa contaminar o produto alimentício. Bom, a gente tem aí perda de produto, né, em processamento. Normalmente, esse tipo de problema da corrosão ele vai causar aí uma diminuição na segurança do componente, tá? Então, e outra que ele vai elevar também muito, né, o custo de manutenção do seu componente, né? Então, das definições básicas que a gente tem com relação a processos de corrosão, uma coisa que a gente trabalha mais, tá, é o problema da corrosão com metais, tá? Eu vou comentar um pouquinho para frente por que isso é importante. Mas, por exemplo, materiais orgânicos que estão em contato com metais, né, eles são menos corrosivos do que os materiais inorgânicos, tá? Então, a taxa de corrosão dos materiais inorgânicos ele é maior do que a taxa dos materiais orgânicos, tá, quando em contato com materiais metálicos. Agora, por que a gente fala aqui de materiais metálicos? É que a taxa de corrosão, né, como ele é um processo de reação química, quanto mais estável for o material, né, menos corrosão ele vai ter. Isso quer dizer o quê? Que se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, né, que a gente tem as ligações metálicas, ligações covalentes e ligações iônicas, né, os materiais covalentes e os materiais iônicos, né, eles apresentam uma estabilidade maior, né, do que os metais. Os metais são muito reativos, tanto é que na natureza a forma mais comum que a gente encontra dos metais são a forma de óxidos, né? Então, essa taxa de oxidação, né, que a gente tem é um processo de corrosão do metal. E esse tipo de processo corrosivo ele é muito acelerado quando a gente tem variações na temperatura e pressão. Então, quanto maior a pressão, né, e quanto maior a temperatura, maior é a taxa de corrosão. Bom, isso é fácil de entender, né, porque a temperatura nada mais é que a agitação térmica que você tem, a agitação das moléculas, né, das ligações químicas. Então, você facilita as reações químicas, que é o processo, né, de corrosão que a gente tem no material. E a gente precisa ter em mente também, né, que em todo processo corrosivo, quando você tem um material, né, que ele é corrosivo para um material, mas pode não ser corrosivo para um outro material, né? Por exemplo, a maioria dos ácidos fortes, né, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, né, ele é muito corrosivo para a maioria dos metais, né, mas ele não é para o vidro, por exemplo. Tanto é que a gente usa o vidro, né, como containers para armazenar, né, esses ácidos fortes. Tá? Então, a corrosão do material ele é relativa, depende, né, do par que eu estou trabalhando, né, dos produtos que eu estou trabalhando. Bom, como é que eu vejo esse critério de corrosão dos materiais? Eu tinha comentado, né, que a taxa de corrosão ele depende da reatividade do material e por isso os materiais cerâmicos são os mais resistentes à corrosão. Os polímeros têm um comportamento intermediário e os produtos que são mais sujeitos à corrosão, né, são os materiais metálicos, né, pela própria reatividade que ele tem. E a gente consegue, então, medir esse tipo de taxa de corrosão, né, de duas formas. Ou pela perda de material, pela quantidade de material que ele perde, né, por unidade de área ao longo do tempo, né? Então, a gente pode medir aí, por exemplo, miligramas de material por decímetro quadrado de área, por dia, por semana, por mês, por ano, né, por uma unidade de tempo. Então, essa é uma das formas de medir, tá, a taxa de corrosão. Uma outra forma é medir o quanto o processo corrosivo penetra no material, qual que é a profundidade de penetração, tá, do processo corrosivo, né? E a gente mede isso, por exemplo, em unidade de milímetros, né, de profundidade por ano ou por década, dependendo do processo corrosivo, né? Esse processo pode ser muito lento, né? E como é que a gente classifica, né, esse tipo de processo? Os processos corrosivos, a gente pode classificar ele em três grandes grupos, né? Um, através dos mecanismos físico-químicos,
Outro, onde a gente tem a corrosão química ou o processo de oxidação do material, e outro que a gente chama de corrosão eletroquímica. Então a gente vai ver esses três itens com um pouco mais de detalhe. Então normalmente esse tipo de corrosão, quando você tem processos físico-químicos básicos aliados, né, são casos particulares onde você tem trabalho do material em alta temperatura e geralmente em ambiente seco. Tá? Então nessas condições, né, você vai ter aí a predominância do processo corrosivo por processo físico-químico. A segunda ocorre, né, em casos onde o meio ambiente, né, ele está presente em soluções aquosas. Tá? Então, no meio aquoso, você forma, né, soluções eletrolíticas, tá? E que esse tipo de líquido ele vai atuar como eletrólito, então ele vai formar aí um tipo de uma pilha, né, que vai causar o processo corrosivo. E o terceiro, né, é o que a gente chama de corrosão eletroquímica, quando você tem normalmente dois metais em contato, ou dois materiais diferentes em contato, né, onde ele tem eletronegatividades diferentes. Então, se ele tem eletronegatividades diferentes, né, uma parte ele vai ter uma reação de oxidação e uma outra parte vai ter reação de redução do material. Então, nesse processo óxido-redução, você vai ter aí uma movimentação de elétrons e de íons, né, que vão provocar aí a corrosão do material. O processo físico-químico, né, ele geralmente acontece com o que a gente chama de processo de erosão, né, que ele nada mais é do que a ação quando você tem um fluido deslocando em alta velocidade, né, sobre uma superfície de um sólido, por exemplo, de um metal, né, e a movimentação desse fluido, né, ele faz com que parte do metal vá sendo arrastado, vá sendo consumido. Né. Geralmente esse tipo de processo, né, ele é muito acentuado quando a gente tem partículas sólidas dentro do fluido. Né? Então, o fluido com alguma partícula sólida, poeira, tá? Ele acelera muito esse tipo de processo de erosão do material. Normalmente, a aparência da superfície que ele é atacado por esse tipo de corrosão por erosão, ele apresenta, né, riscos, né, e furos arredondados onde a gente consegue caracterizar aquele tipo de desgaste do material como sendo um processo de erosão. Tá? Então, só observando o tipo de superfície que está sendo desgastada. Então, nesse processo de corrosão por erosão, o que influencia bastante, né, além da temperatura, né, é a velocidade do fluido. Tá? E nesse caso, então, a velocidade do fluido ele é muito importante. E associado com o fluido, se eu tiver partículas sólidas, tá? Ele vai ter aí, então, um desgaste de material muito maior. E toda vez que eu tenho, além dessa velocidade do fluido na superfície, tá, eu tiver uma mudança de direção no fluxo do fluido, tá, essa mudança de direção no fluxo do fluido, que ele causa regiões de alta pressão ou baixa pressão, ele acelera o processo corrosivo. Então, geralmente, quando eu tenho, por exemplo, dentro de um tanque, um fluido escoando para dentro de uma tubulação, aqui no bocal, tá, onde você tem mudanças de direções do fluido que está sendo entrando para dentro, por exemplo, do tubo, né, você tem uma taxa de corrosão muito maior do que ao longo, né, do próprio tubo. Ou quando eu tenho uma curva, né, onde essa mudança de velocidade, uma mudança de direção do fluxo, né, ele faz com que as partículas sólidas dentro do fluido, ele saia do fluxo, né, na curva e ele atinja o anteparo do lado, provocando um desgaste maior na curva. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um cotovelo. A maioria dos cotovelos, né, ele sofre esse tipo de processo de corrosão e erosão, quando você tem um fluido aí onde a quantidade de partículas sólidas, por exemplo, é grande no material. Esse aqui é um exemplo, né, de um cotovelo, de uma linha de vapor de água, né, que além dele ter aí a água como componente, né, que facilita o processo de erosão, ele está na forma de vapor, então está em alta temperatura, né, e geralmente em alta velocidade, tá, que provoca esse tipo de corrosão no material. Então a gente tem associado aí uma série de fenômenos que facilitam o processo corrosivo. No caso da corrosão eletroquímica, né, esse tipo de
de corrosão ele ocorre por reação ou por interação da eletricidade, né, na transformação do material. Né? E para a gente poder ter, tá, esse tipo de destruição do material por por uma corrente elétrica, né, a gente precisa ter alguns requisitos básicos, algumas coisas básicas. Né? Primeiro, que eu preciso que fechar esse circuito elétrico, né, para que o processo corrosivo possa acontecer. Né? Então, eu tenho elétrons deslocando de um lado, íons deslocando do outro, onde o deslocamento de íons, tá, é que provoca o processo corrosivo. Então, eu vou ter aqui, nesse tipo de sistema, sempre a presença de um anodo, né, que é a região negativa, a região do cátodo, que é a região positiva, o eletrólito, onde você vai fazer aí a ponte, onde os íons vão se locomover, né, e o circuito metálico, que vai fazer a condução eletrônica, né, dos elétrons para balancear o sistema. Então você tem a movimentação de elétrons por dentro do material, né, geralmente material metálico, né, e aí então, pelo eletrólito, o deslocamento dos íons, né, que vai produzir a corrosão eletroquímica. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo bem típico, tá, desse tipo de processo de corrosão eletroquímica, onde você tem aqui então uma solução eletrólito, tá? Você tem um anodo ou cátodo e fecha esse circuito, né, com algum metal. Então você tem aqui um fluxo de elétrons, né, na corrente metálica, e como você tem um fluxo de elétrons de um lado, você vai ter que ter fluxo de íons do outro lado através aqui da solução do eletrólito. E nesse processo aí de condução de íons, você vai ter corrosão de um lado e deposição no outro lado. Então, esse tipo de procedimento, né, de efeito eletroquímico, né, a gente consegue usar, como ele corrói material de um lado e deposita do outro, a gente consegue utilizar esse processo para fazer uma deposição de material para proteger alguma coisa, que eu fazer um recobrimento também na superfície, tá, por esse tipo de processo. Que aí não é uma corrosão eletroquímica, mas uma deposição eletroquímica. Bom, existem dois tipos de corrosão básica, tá, que a gente estuda. Né? Um é quando a gente só tem mecanismos eletroquímicos associados, e o outro quando a gente tem, além do mecanismo eletroquímico, né, ele está associado a algum outro efeito. Né? Seja ele ações mecânicas, tá? Por exemplo, corrosão-erosão, a corrosão sob tensão, onde você aplica uma tensão no material, ele está tensionado dentro de um ambiente corrosivo, né? Ou quando você tem essa tensão oscilante, né, que é o problema da fadiga. No caso da corrosão, quando a gente só tem mecanismos eletroquímicos, né, esse tipo de corrosão ele pode se manifestar de várias formas diferentes. Tá? Então a gente tem o que a gente chama de corrosão uniforme, a corrosão galvânica, a corrosão por frestas, corrosão localizada, a corrosão por pits, né, corrosão intergranular, a corrosão seletiva e a corrosão por correntes dispersas. Então a gente vai ver cada um desses efeitos, né, o que acontece. No caso da corrosão uniforme, né, é a forma mais comum de corrosão que aparece, onde toda a superfície do metal, tá, ele é atacada de uma maneira mais homogênea, e é onde a gente tem a maior perda de material. Tá? Então, a corrosão uniforme, tá, é o tipo de corrosão onde a perda de material, né, por unidade de área é o maior que a gente tem. Então, é um processo de degradação grande que ele causa bastante, né, um efeito na aparência do material. Né? Como ele se estende ao longo de toda a superfície, né? Então a aparência do material nesse processo de corrosão uniforme ele é bem significativo. Junto com o processo de corrosão, tem um efeito que a gente chama de passividade dos materiais, que a primeira camada de corrosão que ele forma em cima da superfície, tá, ele pode formar uma camada que seja protetora, que protege de oxidação posterior, de uma reação de corrosão posterior do material. Tá. Isso, por exemplo, é o que acontece com o alumínio, né, com o cromo, né, e os ácidos inoxidáveis. Então a gente tem, por exemplo, o conceito que o aço inoxidável ele não oxida, né, mas na verdade ele oxida, e oxida muito fácil. Tá. A grande vantagem desse aço, tá, é que a oxidação desse material na superfície, ele forma uma película que ele fica aderente na superfície e é uma película que protege de oxidação posterior. Tá? Então ele torna o material, né, inoxidável, né, porque ele forma uma camada de proteção. Assim também como acontece com o cromo,
E por isso a gente tem uma série de componentes que são cromados, né? Que ele oferece esse brilho do cromo, tá? Porque ele cria uma película de óxido de cromo protetor, né, que ele não deixa a oxidação progredir. Assim como o alumínio. Né? O alumínio, né, a panela de alumínio que a gente usa em casa, tá, ele tem uma taxa de oxidação também muito alta. A grande vantagem é que o óxido de alumínio que forma na superfície, né, ele forma a alumina, que é um material cerâmico, duro, de alta resistência, alta temperatura de fusão e que ele protege, tá, de oxidação posterior. Então, esse tipo de componente, né, de material, de metais, que oferece esse tipo de proteção, é o que a gente chama de metais passivos. Tá? No processo de corrosão galvânica, né, ele ocorre quando dois metais diferentes ou de diferentes eletronegatividades, né, eles são colocados próximos um do outro na presença de um meio corrosivo. Né? Então, na presença de um eletrólito. Tá? E essa intensidade da corrosão ele vai ser tanto maior, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os dois metais. Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior vai ser a taxa de corrosão. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um material que sofreu esse tipo de corrosão. Ele era uma placa metálica, né, de aço, onde ele estava fixado por uma arruela, né, e um parafuso. Então, no contato da arruela e do material, eles tinham, né, composições diferentes, ele formou uma pilha entre os dois materiais e provocou a corrosão, né, desse material. É importante a gente ter pelo menos uma noção de quais são os materiais ou os metais, né, que são mais estáveis e quais são os menos estáveis. Né? Isso a gente consegue ver pelo que a gente chama de série galvânica, né? Onde a gente coloca em ordem, né, os materiais que são os mais inertes, né, que sofrem menos reação de oxidação, menos desgaste. Tá? E a gente tem aqui, por exemplo, a platina, o ouro, tá? São os metais que a gente chama de metais nobres, né, porque eles são mais estáveis, tá? Que sofrem menos taxa de oxidação. E por isso também tem uma série de aplicações desses elementos, né, que a gente faz uso devido a essa propriedade de ser mais inerte. Tá? Temos o grafite, titânio, prata, o aço inoxidável, né, tem diversas ligas de aço inoxidável, né, o inconel, níquel e assim por diante. Então aqui a gente tem uma lista, tá, dos materiais os mais resistentes à oxidação e os menos resistentes. Tá? Nesse processo de corrosão, é muito comum entre dois componentes mecânicos, né, de você ter pequenas frestas, né, ou uma pequena trinca, alguma falha material, onde naquele ponto, né, ele possa entrar a atmosfera ou possa entrar algum líquido, né, e ele forma aqui nessa região, tá, uma condição de desgaste ou de reação química maior. Tá? Então ele fica depositado nessa região, por exemplo, líquido. Né? Então o líquido ele fica, né, acumulado nessas regiões de frestas e cria aqui então uma região aqui de degradação maior do que em regiões externas do material, pelo acúmulo do eletrólito nessas frestas do material. Então aqui a gente tem um exemplo de frestas, né, onde a gente tem geralmente, bom, aqui no caso é de uma placa metálica de um casco de navio, tá? Que por ele estar submerso na água do mar, a água do mar é muito corrosiva, né? Ele tem eletrólitos em alta concentração, então consegue formar uma pilha com muito mais facilidade que acelera o processo corrosivo. Dentro desse processo corrosivo, fora esse processo corrosivo uniforme, onde toda a superfície ele é atacada ao mesmo tempo, existem algumas condições onde o ataque do processo corrosivo ele ocorre em regiões pequenas, tá? Em regiões localizadas. Esse tipo de corrosão é o que a gente chama de corrosão por pitch. Tá? E normalmente ele acontece em materiais que têm aquela propriedade passivante, que ele forma uma camada protetora. Então, essa camada protetora, se você tiver
alguma irregularidade na superfície. Por exemplo, uma cavidade, né, uma pequena cavidade do material. O que acontece é que nessa região de cavidade, por exemplo, esse material passivo, se ele tiver, por exemplo, cargas positivas, né, ele tem aqui positivo ao longo da superfície. A hora que ele entra nessa superfície, esse positivo que está aqui na superfície, ele faz com que essa região ele tenha uma carga maior do que na região externa. Isso quer dizer o quê? Que ele forma uma pilha entre essa região, né, do fundo dessa cavidade e a superfície externa. Então, se ele forma uma pilha, né, e ele for um metal, você vai ter fluxo de elétrons aqui pela parte metálica e íons, né, deslocando aqui em cima. Então, você vai ter aí uma corrosão, tá, nesse ponto que ele vai fazer furos no material. Esse tipo de corrosão ele é muito prejudicial porque a profundidade de corrosão normalmente ele tem uma taxa de corrosão rápida. E outra que o tamanho do furo, às vezes ele é pequeno, que a gente não consegue detectar fácil, né? Ou às vezes ele fica coberto, né, pelo próprio material que está sendo corroído, né, e a gente não consegue observar o furo, né? E principalmente para containers, né, esse é um problema muito sério, né? E na grande maioria das vezes a gente usa, por exemplo, aço inoxidável para containers grandes, de grandes volumes, né? E esse tipo de processo de corrosão, tá, ele é muito comum, por exemplo, em aço inoxidável, onde ele forma essa camada passivadora na superfície, onde pequenas reentrâncias, pequenos defeitos na superfície criam essa diferença de potencial que levam à corrosão por pitch. Nós havíamos comentado lá atrás, né, do problema de trinca intergranular, né, e que todo o contorno de grão, né, que a gente tem, e que os materiais metálicos são quase todos policristalinos, né, nesses contornos de grão a gente tem um acúmulo de tensão e geralmente acúmulo de impurezas. Então, se eu tenho alguma solução, seja de ácido, base, alguma coisa que consiga atacar esse material, ele vai corroer primeiro a região de interface de grão, né? Então ele vai produzir aqui no material, né, esse tipo de corrosão que a gente chama de corrosão intergranular, né, que geralmente, se ele estiver associado a uma aplicação de tensão, né, de esforço mecânico, né, ele vai acelerar esse processo de corrosão, né, justamente porque em toda região que eu tiver qualquer tipo de defeito, né, de microtrinca na superfície ou uma rugosidade superficial, né, que você tem uma variação vales e picos na superfície, né, na região onde você tem um vale, né, quando ele estiver sob tensão, a gente tem um efeito, né, da concentração de tensão, e se a região está com tensão acumulada, né, você tem aqui ligações químicas que são muito mais fáceis de serem quebradas, tá, de serem mais reativas. Então, o processo corrosivo, tá, ele acontece mais aqui no fundo, tá, desse tipo de reentrância, ou no fundo da trinca. Então, o meio corrosivo, ele acelera o processo de corrosão, tá, quando você tem esse tipo de defeito também. Então, isso é uma coisa muito ruim para componentes que sofrem fadiga, né, estão sob cargas cíclicas, tá, e que estão em meio, né, em algum ambiente corrosivo. Então, a gente precisa evitar, né, esse tipo de associação de você ter cargas cíclicas sendo aplicadas, tá, em componentes onde ele esteja em um ambiente corrosivo, tá, que você pode ter associado aí a corrosão, tá, sob tensão associado também. É comum também acontecer, tá, que em todo mecanismo onde você tem junção de dois componentes e esses componentes são submetidos a algum tipo de esforço, na junção do componente você ter pequenas folgas, pequeno atrito, tá, de um material com outro. Então, nesse processo de atrito, tá, se você tiver um ambiente corrosivo, o material, a atmosfera corrosiva ou o produto corrosivo, ele vai atacar a superfície e nesse processo de desgaste, de atrito, esse material que vai sendo oxidado, ou que vai reagindo com o meio, tá, ele vai sendo removido, expondo material novo, tá, ao meio corrosivo, acelerando o processo de corrosão. Então, é muito comum a gente ter, tá, nesse tipo de mecanismo onde você tem deslocamento
entre duas partes móveis, né, pequenos deslocamentos entre partes móveis, que quando ele está em um ambiente corrosivo, você tem uma aceleração do processo corrosivo nesse sistema. Isso a gente chama de corrosão por fritting. Tá? Bom, e como é que a gente pode evitar esses processos corrosivos, ou como é que a gente pode evitar a falha de um componente, né, pelo problema da corrosão? Tem várias formas, tá? Eu posso utilizar aí vários procedimentos. Uma delas é escolher um metal mais adequado, ou uma liga metálica mais adequada, que seja resistente àquela atmosfera onde ele vai estar trabalhando, àquela temperatura que ele vai trabalhar. Eu posso também alterar o meio, né? Então, dependendo do caso, eu consigo diminuir a temperatura do meio ambiente, ou diminuir a velocidade do fluxo do fluido que ele está deslocando por dentro de uma tubulação, para diminuir a taxa de corrosão. Tá? Então, se eu não tiver como reduzir esses efeitos, então eu vou ter que partir para a seleção de materiais mais adequados ou criar formas, tá, de como evitar essa corrosão. Né? Então, esse tipo de formas para evitar a corrosão, eu posso tanto alterar o projeto mecânico, né, de ele ter menos problema de mecanismo que tenha movimentos relativos, né, ou de você criar regiões onde você tem menos canto vivo no material, onde você possa ter acúmulo de tensão no material, né? Ou então a aplicação de alguma coisa que consiga proteger o material da oxidação ou dessa taxa de corrosão. Então, de aplicação, por exemplo, de filmes, né, de proteção, seja ele proteção anódica ou proteção catódica. Tá? E esse caso de proteção anódica ou catódica, né, normalmente a gente faz por proteção, aquele mesmo processo da corrosão eletroquímica. Em vez de fazer a corrosão, a gente faz uma deposição eletroquímica. Então, faz uma deposição de um filme que seja resistente a essa atmosfera onde o material vai trabalhar. Então, esse é o caso, por exemplo, de materiais galvanizados, né, ou, por exemplo, o alumínio anodizado. Tá? Então, são recobrimentos na superfície, tá, que eu faço do alumínio para proteger ele de oxidação em ambientes agressivos. Ou o uso, né, de vários tipos de revestimentos metálicos, tá? Ou não só metálicos, como revestimentos orgânicos. O uso de tintas, por exemplo, né, a tinta de parede que a gente usa para pintar, né, ele não serve só para embelezar o ambiente, né, de dar um ambiente mais agradável, né, à vista, mas ele serve para proteger, tá, a parede de oxidação ou do meio ambiente. Tá? Normalmente, a taxa, por exemplo, de ozônio na atmosfera, né, ele vem aumentando bastante. E regiões onde você tem essa taxa de ozônio alta, né, a corrosão em todos os tipos de superfície ele é muito grande, e qualquer tipo de tinta, tá, que você usa para pintar, ele ajuda para proteger desse tipo de degradação do material.